Gente, eu decidi gravar o vídeo de hoje de uma forma diferente, porque eu quero comemorar juntamente com vocês os 100 inscritos aqui no canal. Estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo, estarem me acompanhando, né, fazendo esse espaço de crescimento crescer. É por isso que eu joguei os papeizinhos aqui pra cima. E também resolvi comemorar esses 100 inscritos contando algo que aconteceu na minha vida em 2018. Na verdade, é um testemunho de vida, de milagres, de livramento, né, que Deus fez na minha vida lá em 2018. Eu sempre pensei assim, quando eu criar um canal eu quero gravar esse vídeo, vou esperar um momento oportuno para gravar, então eu pensei, eu acredito que agora seja o momento ideal. Então, vamos lá saber o que foi que aconteceu comigo em 2018, que milagre foi esse, que acidente foi esse, enfim. Antes de mais nada, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a fazer parte aqui dessa família juntamente comigo, tá certo? Eu vou ficar muito feliz com a sua presença aqui. Aqui eu falo sobre relacionamento, sobre saúde emocional, sobre vida com Deus, todos esses assuntos, tá certo? Mas vamos lá para o que interessa, que é o vídeo de hoje. Em 2018 eu morava em outra cidade, eu morava em Pix, Piauí, porque era lá onde eu fazia a minha graduação em enfermagem. Então, para quem não sabe, eu fiz minha primeira graduação em enfermagem. E eu lembro como se fosse hoje, era uma sexta-feira, era 13 de abril de 2018. Eu estava indo para a universidade por um curso, era por volta de umas 5h40 da tarde. E para chegar até a universidade, eu precisaria atravessar uma BR, uma avenida. Quando eu fui atravessar, os carros pararam, né, de um lado e do outro para que eu pudesse atravessar. Eu atravessei normalmente, fiquei no acostamento para passar do outro lado, mas quando eu olhei para o meu lado direito do acostamento, veio uma moto na contramão, né, por detrás de um caminhão, e me pegou em cheio. Nisso, eu fui arremessada, né, no asfalto e bati, né, com a minha cabeça inteira no asfalto. Posteriormente, quando o SAMU chegou, me levou para o hospital, enfim, que eu vou contar para vocês ainda detalhes, eu soube posteriormente, né, que eu tinha tido um traumatismo crânioencefálico. E aí eu trouxe, né, o laudo onde mostra a conclusão do exame que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês o que de fato aconteceu com a minha cabecinha. Mas vamos lá. Eu tive, primeiramente, um hematoma subgaleal, subcutâneo aqui na região occipital. Eu tive também uma fratura no osso parieto occipital, ou seja, eu fraturei o meu osso do crânio, nessa região aqui, né? Houve uma fratura. Eu tive também um hematoma intraparenquimatoso bilateral aqui na região frontal. Eu tive também outra lesão na região parietal, à direita, e também tive uma hemorragia subaracnoide na região frontal. Ou seja, esses nomes são bem esquisitos para explicar para vocês. Mas, resumidamente, eu tive lesões em áreas diferentes do meu cérebro, porém, a minha lesão maior foi no córtex frontal. Então, meu diagnóstico foi de traumatismo crânioencefálico no córtex frontal, que é essa região aqui que fica à frente da testa. E aí, grande parte das coisas que eu vou contar aqui para vocês foram de pessoas, né, que me contaram em alguns flashes que eu também lembro desse dia. Quando o acidente aconteceu, eu estava indo sozinha para a universidade. Então, as pessoas que estavam, né, no local foram que chamaram o SAMU, enfim. Então, quando o acidente aconteceu, eu não tinha noção da gravidade do que tinha acontecido. Eu só sei que eu sentia dores muito fortes na minha cabeça e muito sangue, né, escorrendo. E é engraçado porque normalmente as pessoas falam que passa um filme na cabeça da gente quando a gente sofre. Quando a gente tá, digamos assim, uma situação perto da morte, digamos assim, né? E eu lembro que quando eu tava indo, passou, sim, várias cenas na minha cabeça. É como se fosse vários flashes de acontecimentos na minha vida. Então eu pensei na minha família, em várias coisas, enfim, que passaram pela minha cabeça. Depois eu não lembro de muita coisa, porque a minha consciência, ela rebaixou. Então, isso que passou na minha cabeça foi muito rápido. Depois eu não lembro de muita coisa do que foi que aconteceu. Mas eu sei que depois que eu cheguei no hospital, né, da cidade em que eu estava, nem a minha mãe, nem meu irmão, eles não estavam na mesma cidade, porque eu morava em uma cidade e estudava em outra, né? Então, naquele momento, alguns amigos e familiares que moravam na mesma cidade, né, que foram até o hospital, enfim. E chegando no hospital, gente, porque assim, quem sofre um TCE, um traumatismo crânioencefálico, precisa de um atendimento de urgência muito rápido, porque a pessoa ela pode evoluir para óbito muito rápido, né? Então o atendimento ele precisa ser rápido.
também até para minimizar as sequelas, né, neurológicas, cognitivas que podem ocorrer no tipo de traumatismo como foi, né, o meu caso. Então, eu lembro que quando chegou no hospital, não tinha neurologista, não tinha máquina para fazer tomografia na cabeça, e aí eu sei que foi aquele maior auê da minha família para tentar conseguir o recurso financeiro para eu fazer esse exame no hospital particular. E até então não se sabia ainda da gravidade do caso. Mas aí quando conseguiram, né, o recurso financeiro, o dinheiro foi encaminhado para o hospital particular, e eu fiz a tomografia, que foi essa tomografia que eu li para vocês. E aí, gente, detalhe, eu não poderia fazer o tratamento nesse hospital porque ele não era um hospital especializado nisso, então não tinha neurologistas para que pudessem fazer o meu atendimento e o meu tratamento, o meu encaminhamento, enfim, do que iria ser feito a partir dali. O que é que acontece? Eu precisava ser encaminhada para um hospital em que pudesse ter esse tipo de atendimento especializado. E aí é onde eu agradeço muito a Deus, porque os meus professores, como eu fazia enfermagem, meus professores, eles eram enfermeiros, então eles se mobilizaram, e sou muito grata a cada um deles que se mobilizou naquela época para tentar conseguir uma vaga para mim em um hospital especializado. Então, ou eu iria para Teresina, Piauí, ou eu iria para Floriano, também do Piauí. O que acontece, gente? Deus, assim, eu vi Deus em cada detalhe, em todos os momentos, assim, desse acontecimento. E aí aconteceu que a minha professora, né, ao ter os contatos dela, conseguimos uma vaga para o Hospital de Floriano. E eu fui encaminhada para o Hospital de Floriano. Então, a mesma ambulância que me levou para o hospital foi a mesma que me levou de viagem para Floriano, para que eu pudesse ser atendida lá. E aí, gente, detalhe, na ida para Floriano, né, para o hospital que eu fiquei internada lá, meu irmão estava vindo de Teresina, minha mãe estava vindo de Pimenteiras para a cidade de Picos para que a gente pudesse seguir viagem, né, para outra cidade para que eu pudesse ser atendida. E aí, no carro da ambulância, quando a gente estava no meio do caminho, meu tio vinha atrás no carro. E teve um momento em que eu passei, a ambulância teve que parar para fazer outros procedimentos, porque eu comecei a passar muito mal. E ali, quando a ambulância parou, o meu tio achava que eu tinha vindo, né, a óbito. Porque, imagina, né, assim, a ambulância para do nada pra fazer os procedimentos na pessoa, porque o estado dela está grave. Mas, graças a Deus, fui estabilizada e seguimos viagem. Outro detalhe que eu não contei pra vocês, que eu não posso deixar de contar, é que quando meu irmão chegou de Teresina, no hospital de Picos, e ele entrou no hospital, teve uma mulher que falou assim pra ele, o que é essa moça sua? E ele falou assim, ela é minha irmã. E a mulher falou assim, olha, essa daí não escapa não, viu? Pode orar, porque eu acho que não tem jeito não. E pra vocês verem o quanto que foi grave. E ela falou assim na cara dura pro meu irmão, que eu não, como se eu de fato assim não tivesse jeito, que eu não fosse sobreviver. Outro detalhe também que eu não posso deixar de contar é que nessa mesma noite, a minha mãe, ela tava indo pra célula. Eu não sei se vocês sabem o que é célula, mas é uma reunião que a gente faz pra ler a Bíblia, orar, enfim. Como se fosse um culto na casa de pessoas. Na verdade, é um culto na casa de uma pessoa. E a minha mãe, ela estava indo pra célula. E ela ia levar, acho que era a palavra nesse dia. E durante a oração dela, que ela estava fazendo ir para que ela fosse pra célula, ela disse que na mente dela só conseguia vir a minha imagem, né? E a imagem do meu irmão. Então ela começou a orar, intercedendo pela minha vida, pela vida do meu irmão. Ela não sabe por que ela sentiu aquilo naquele momento, mas ela começou a orar. E aí quando meu tio foi dar a notícia, né, pra ela, enfim, você já imagina como foi. Detalhe, meu pai tinha falecido há 8 meses atrás. Então vocês imaginam o choque que foi ter a notícia de que a sua filha poderia, né, estar ali quase morrendo após seu marido já ter falecido há meses atrás. Então, foi uma situação assim bem complicada. Voltando para a parte em que eu estava sendo encaminhada para o hospital de Floriano, outro detalhe muito importante dessa história, gente, é que eu tive uma professora durante a minha graduação. E quando a gente foi para Floriano, a gente não tinha familiar lá, não tinha ninguém. Se a gente tivesse ido para Teresina, eu tinha familiares, então a gente ia ter um suporte nessa cidade. Só que em Floriano a gente não conhecia ninguém, não tinha ninguém lá que a gente conhecia. Mas, adivinha quem morava em Floriano? Essa minha professora que me deu aula. E meu irmão e a minha mãe ficou hospedada na casa dessa minha professora, e ela foi
enfim, deu todo um suporte, enfim, então vocês conseguem perceber o quanto que os detalhes e o cuidado de Deus em cada etapa, sabe, gente? E eu fiquei hospitalizada no hospital e fiz outros exames e mais milagres, né, gente? Quando eu cheguei lá, a previsão era de que eu iria precisar fazer uma cirurgia, né, no meu cérebro, na cabeça, enfim, para remoção daquele coágulo, né, da hemorragia, e de que eu teria que ficar pelo menos uma semana internada naquele hospital. E, e aí íamos seguir. Porém, quando foi no outro dia que eu fui refazer o exame para avaliar, para eu fazer, né, a cirurgia, o médico perguntou se eu já havia feito a cirurgia para minha mãe. Ele perguntou, na verdade, para minha mãe, né, que eu, enfim, perguntou se eu já tinha feito. A minha mãe, assim, no pensamento falou assim, não, Deus já fez, em nome de Jesus. Mas aí, resumo da história é que eu não precisei fazer a cirurgia, porque o coágulo, ele tinha, né, ali, estabilizado e eu ia tomar 3 meses de medicação para que ele fosse ali desmanchando naturalmente. Então, Deus não permitiu, assim, com que eu fosse preciso fazer uma cirurgia na cabeça, enfim. E também, ao invés de eu ficar uma semana, eu só fiquei por volta de 3 dias no hospital. E, posteriormente, né, depois eu voltei para a cidade de Picos, depois fui para Teresina novamente, refazer exames, enfim, e continuar o processo do tratamento. E, gente, contando um pouco, assim, os milagres que Deus fez, uma semana, na verdade, alguns dias antes desse meu acidente, havia falecido um aluno da mesma universidade que eu, também vítima de acidente de trânsito, e outras pessoas, enfim, né, já foram acidentadas naquela BR e, infelizmente, tiveram suas vidas interrompidas. E para vocês verem quanto que, gente, depois as pessoas foram me contar e me disseram, as pessoas que estavam no local me viram, disseram que quando eu fui arremessada, a minha cabeça ficou a um palmo de distância daquela quina, digamos assim, que fica alta. Que se a minha cabeça tivesse batido diretamente nela, eu tinha, né, vindo a óbito no local mesmo, porque provavelmente eu teria quebrado o pescoço, enfim, então a minha cabeça ela ficou assim a um tris de bater diretamente na quina. E também o meu atendimento, graças a Deus ter usado os meus professores, várias pessoas. Eu tive um encaminhamento rápido para um hospital, em que eu fui atendida de forma rápida, se eu não tivesse tido esse apoio, né? E, enfim, quem viu a gravidade do caso, do acidente e como eu fiquei, não imagino o quão rápido, digamos assim, foi a minha recuperação na época para a gravidade de um acidente desses. Eu acredito que vocês já viram diversos casos de pessoas que sofreram esse tipo de trauma, né, na cabeça, infelizmente vieram a óbito. Então, assim, todas as vezes quando eu passo por algum problema, alguma coisa, eu sempre me recordo desse livramento, do que Deus fez na minha vida, e sempre agradeço ao Senhor, porque eu creio assim, sabe, gente, que Deus tem algo para fazer através da minha vida, que por isso que Ele me deu esse livramento, essa oportunidade. E aí eu fiquei de atestado, né, porque eu estava fazendo a graduação na época, eu lembro que eu estava no quarto período da graduação em enfermagem, e muitas pessoas achavam que eu ia trancar o curso naquela época, enfim, né, por conta do acidente, só que a minha reação depois foi, era assim, eu não quero parar, eu quero continuar, eu tô viva, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e eu lembro que quando passou o atestado, né, era de mais ou menos quase um mês, porque longe da universidade eu tinha que pegar outro. E eu falei, não, não quero. Não peguei outro e ia para a universidade mesmo, em tratamento. E detalhe, gente, eu fiquei, posteriormente, a minha mãe teve que voltar, né, para a cidade em que ela trabalhava, enfim, porque ela que me ajudava naquela época. E meu irmão também teve que voltar para ele morar em outra cidade, então ele tinha o trabalho dele, a universidade, enfim. E por isso não, eu não quero voltar para casa. Eu quero ficar aqui continuando o curso e fazendo tratamento. Então eu fiquei hospedada na casa das minhas colegas de curso. E, gente, foi uma época assim muito doida, mas uma época que eu lembro com muita gratidão e alegria. Eu lembro que eu fiquei hospedada na casa das minhas amigas e eram elas que faziam meus curativos, enfim, e eu consegui concluir
quarto período com muito êxito, graças a Deus. E eu vou até, no final desse vídeo eu vou mostrar algumas fotos de reportagens, tem uns vídeos também muito interessantes também, então fica até o final que eu vou mostrar pra vocês esse vídeo de um protesto que teve, porque depois do acidente foram convocadas, né, as autoridades da cidade, teve audiências, teve manifestações, enfim, eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Todos por Giovana! Todos por Giovana! Todos por Giovana! Giovana! Presente! Giovana! Presente! Aqui! E sempre! E aí, eu quero falar pra vocês agora como foi que eu reagi, ou como foi que eu fiquei em questão, por exemplo, de sequela, essas coisas e tudo mais. Então, a região que foi afetada do meu cérebro não foi uma região motora, de movimentos, enfim. Foi uma região cognitiva relacionada às emoções, à memória, a foco, a atenção, enfim. Então, os médicos não me deram uma orientação acerca disso. Então, passados-se alguns dias, eu comecei a perceber algumas dificuldades que antes eu não tinha. Então, eu não tinha, por exemplo, problema de foco para estudar. Eu sentava na mesa e conseguia passar horas estudando, sem, digamos assim, ficar fadigada, me distrair, enfim. E eu lembro que quando eu voltei, novamente, né, para continuar o período, eu sentava na mesa e eu não conseguia. Não conseguia ler, não conseguia focar, não conseguia estudar. E ali começou um sofrimento para mim, porque eu sempre fui uma aluna muito dedicada, na verdade sou dedicada. Mas eu comecei a perceber que eu estava tendo dificuldade para me concentrar, para focar, para conseguir ler. Às vezes passava horas assim e não conseguia focar, né, para ler e estudar aquele conteúdo. Então, comecei a ter bastante dificuldade para ler, para me concentrar, para dificuldade, na verdade, de focar naquilo que eu estava fazendo. Eu fiquei também, naquela época, com um embotamento afetivo, ou seja, com dificuldade de expressar as minhas emoções. Eu lembro que eu não conseguia nem chorar, assim, nem no acidente, depois do acidente, nem durante o acidente, eu não chorei, eu não sentia esse tipo de emoção. Então eu fiquei, é como se as minhas emoções já tivessem ficado presas dentro de uma caixinha. Então eu fiquei com dificuldade de expressar as minhas emoções. E isso também, eu lembro que eu também fiquei muito estressada na época. E é uma das consequências, né, quando você tem um trauma desse. Porque afeta, enfim, tudo isso que eu falei pra vocês. E eu lembro que eu ficava muito estressada. Então assim, tudo me irritava, qualquer coisa eu ficava, enfim. Eu fiquei assim. Eu também fiquei com dificuldade de fazer planejamento em cronogramas e seguir cronogramas, então eu sempre fui uma pessoa que fazia muito planejamento em cronogramas e seguia à risca, então eu não conseguia fazer, mas também eu fazia e não conseguia seguir isso também. Eu fiquei com muita dificuldade de lembrar das coisas, memórias, principalmente memória recente, então me falavam coisas, eu já não lembrava mais, enfim. Todos os problemas que eu tive relacionados ao acidente foram muito dessa ordem, né, da questão cognitiva, enfim, de memória, de foco, atenção, a questão afetiva, enfim. Então, por isso que eu acredito que os médicos, eles não me falaram nada acerca disso, porque eles olharam pra mim e eu tava completamente bem, assim, fisicamente. Mas depois, eu só vim descobrir depois, por conta própria, né, estudando e sentindo, depois fui pesquisar, depois eu levei pro neuro, o porquê eu tava passando, né, por aquilo. E eu não entendia na época, mas depois eu entendi que eram, né, em decorrência da lesão que eu tinha tido. E outra coisa também que eu já até falei no vídeo, é que durante, assim, eu não percebi, mas depois eu percebi que eu fiquei sem meu olfato e sem o meu paladar. E eu não sabia que... Eu pensava que era reversível. Então, assim, eu passou o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, eu falei assim, poxa, cadê meu olfato e paladar? Não vai voltar. Até que eu voltei posteriormente no neuro, e eu falei pra ele, e ele falou que foi em decorrência da lesão, enfim, que os nervinhos se conectavam, o olfato, enfim, até meu cérebro eles se romperam, e aí era irreversível, que não iria voltar mais, que eu ia ficar sem sentir, enfim, cheiro, o sabor dos alimentos, enfim. E aí, posteriormente, eu perguntei a outro professor meu, ele me disse a mesma coisa, que só um milagre para que meu olfato, meu paladar, ele voltasse. E aí, gente, o acidente foi em 2018. De fato, eu passei vários anos sem sentir. Só que o milagre aconteceu. Gente, o milagre aconteceu.
Então, os médicos diziam que não tinha jeito, que não voltava, que era impossível. E hoje, eu já sinto. Gente, eu não sei se eu posso dizer que 100%, mas grande parte das coisas que eu não sentia antes, hoje eu já consigo sentir. Então, eu consigo sentir o cheiro quando você está fazendo a comida, eu já consigo sentir aromas que eu não sentia, eu já consigo diferenciar sabores de alimentos que hoje eu como, e antes para mim era basicamente tudo igual, então todas as comidas para mim tinham o mesmo sabor. Hoje eu já sinto, assim, sabe, quase tudo, então foi assim, eu fico, cara, e interessante, gente, porque eu encarei assim, quando eu falava assim, gente, eu não sinto, não tenho olfato nem paladar, né, na verdade eu perdi. E as pessoas sempre me viam como algo triste, porque de fato é ruim, né? Você não sentir mais o cheiro, você não sentir o sabor do alimento que você tá comendo, mas eu sempre achava que isso era um superpoder meu, sabe? Eu achava, sei lá, o máximo. Parece doideira, né? Mas eu nunca me incomodei com isso, nunca foi algo que me trouxe sofrimento para eu ter perdido eles, o fato de paladar. Também não corei para que eles voltassem, mas Deus me presenteou, né? E eles voltaram. Então, assim, a outra coisa que eu também queria comentar com vocês é que eu sempre fui uma aluna muito reservada. Então, às vezes eu fazia uma seleção, alguma coisa, eu sempre não compartilhava, guardava para mim, sempre tirei muitas notas boas, mas nunca fui aquela aluna de mostrar e falar, tipo assim, olha minha nota, olha como eu sou. Demonstrar que eu era essa aluna boa, enfim. E o acidente, ele teve uma repercussão tão grande, que eu não imaginava que ia ter essa repercussão que teve, sabe? E depois eu fiquei me questionando e perguntando ao Senhor, Deus, mas eu sou uma pessoa tão assim resguardada na minha, que eu não fico demonstrando para as pessoas assim que eu sou boa nisso, que eu sou boa naquilo. E Deus falou exatamente assim para mim, Giovana, as pessoas veem aquilo que você é no secreto. E eu fiquei, e até hoje isso ressoa na minha mente, que é aquilo que nós somos no secreto, né? A gente acha que ninguém vê, mas isso resplandece. Isso resplandece nas suas atitudes, isso resplandece em você, isso resplandece em quem você é, sabe? E isso foi um acontecimento que marcou a minha história, que marcou um acontecimento em um local, em que eu acredito que nunca vai ser, eu acredito que nunca vai ser esquecido, porque realmente foi um marco. Foi um marco. E E hoje, né, eu olho para trás e sou muito grata por tudo que Deus fez, por tudo que Deus tem feito, como eu cheguei até aqui, como que Ele tem, assim, cooperado e me sustentado. E eu sempre olho, né, para as coisas que acontecem com aquele olhar, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu falo, assim, eu ainda me emociono porque eu lembro que eu recebi um carinho muito grande de muitas pessoas. Teve uma pessoa em específico que eu fiquei sabendo depois que ela tinha falado para uma amiga dela, para uma amiga dele, na verdade, que preferia que tivesse sido ele no meu lugar, sabe? Tipo assim, foi uma pessoa que eu estudei com essa pessoa durante um tempo e essa pessoa, pra ela ter dito assim, olha, eu preferia que tivesse sido eu no lugar da Giovana. E eu fico assim, meu Deus, sabe? Eu não sei nem o que falar, só ser grata, assim, ao Senhor por tudo que ele fez, assim, por todas as pessoas que ele usou na minha vida naquela época, para me ajudarem, para, enfim, né, fazerem com que eu me recuperasse, enfim. E agora vocês estão vendo a Giovana aqui, gravando esse vídeo para vocês, contando esse testemunho que Deus fez. E agora vocês estão vendo aqui a Giovana, né, contando esse testemunho 6 anos depois do acontecido, para dizer que Deus faz milagres e que, sabe, se você passou por uma situação assim, creia que Deus ele tem um propósito na sua vida, de que não acabou, sabe? Eu fiquei pensando assim, poxa, eu tenho algo para fazer, eu tenho algo para dizer ao mundo, eu tenho pessoas para ajudar, eu tenho um propósito. Aqui, minha existência ela não é em vão, enfim. Deus ele tem um propósito para cada um de nossas vidas e a certeza que eu tive é que eu ainda tenho muita coisa para fazer através dele e por ele e para a glória dele. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, enfim, desse meu testemunho, para que também fortaleça a sua fé e para a gente possa fazer as coisas com propósito,
né? Ser grato ao Senhor pela vida que nós temos e cuidar dela e zelar por ela. Amém? Então, assim, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, aperta o botão de se inscrever, vem fazer parte dessa família. Ainda vão vir muitos vídeos, né, por aí. Esse canal tá só começando. Por isso que eu resolvi contar esse testemunho, né, agradecendo ao Senhor, enfim, comemorando os 100 inscritos aqui do canal. E eu creio que esse canal ainda vai crescer muito, vai alcançar ainda muitas pessoas e ajudar ainda muitas pessoas. Tá certo, gente? E como eu sempre falo no final do vídeo, até o próximo vídeo.